maravilha, hein? Nada como um timbre de guitarra que fala, né? Que lindo, né? Eu amo guitarra, sempre gostei. Coisa linda. Quero convidar vocês, meus irmãos e irmãs, a abrirem suas Bíblias nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 33. Marcos, capítulo 13. Nessa noite a gente lê a partir do verso 33. Diz assim, o evangelista, narrando aquilo que Jesus estava ensinando. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações, Pai. A gente clama pela iluminação do Teu Espírito, nos dando clareza do Teu Evangelho, para aquilo que a gente precisa discernir nessa noite aqui, Pai. Ilumina a minha mente, a mente de cada irmão, de cada irmã, e que a gente saia daqui com mais luz, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer quando o Senhor nos diz: vigiem. É o que a gente pede, como igreja tua, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Quero começar uma série de mensagens nessa noite, intitulada Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Você já deve ter ouvido essa música por aí, né? Já, né? A Vitória está ali com a Madu no colo. Às vezes eu falo para a Alexa, né? Agora, graças a Deus aí aos irmãos, tem a Alexa, eu falo: Alexa, tu vens. Aí ela começa a tocar Tu vens, pego a Anne e fico lá, Tu vens. Até a neném dormir, né? Só quem viveu sabe o que eu estou dizendo. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Essa música e esse trechinho aqui do refrão tem tudo a ver com esse tempo de Natal que a gente está vivendo. Porque é o tempo da expectativa. É o tempo da espera. É o tempo em que a gente está aguardando, né? Claro que a gente não está aguardando literalmente, porque o Senhor já veio, cronologicamente falando, mas anualmente a gente rememora, a gente relembra, a gente celebra, por isso que a gente está com a decoração de Natal aqui. A gente aguarda por esse dia 25 de dezembro, em que a gente celebra, enquanto igreja cristã, o nascimento do Salvador. O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E há toda uma expectativa nesse mês. Há toda uma expectativa. Eu não sei se você já vivenciou essa experiência que eu vou partilhar, mas eu, quando era criança, eu esperava muito pelo dia 24 de dezembro. Muito, mas era assim, muito mesmo. Era assim de ficar muito ansioso, esperando. E os meus pais, às vezes, naquela celebração, aquele jantar à noite, junto de avós, parentes, né? E de maneira muito particular, eu me lembro de uma festa de Natal, em que a gente se reuniu no dia 24, e meu coração estava assim com muita expectativa do que ia acontecer à meia-noite. Porque todo mundo esperava e segurava os presentes até a meia-noite, para você poder receber. E era o dia em que eu receberia uma guitarra. Gente do céu, vocês não têm ideia, um menino de 9 anos, buzinando o ano inteiro na orelha do pai, porque queria tocar guitarra, e de repente o pai se mobiliza com a voz, junta um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, e a guitarra, amplificador, a correia, o cabo, era tanta informação que eu estava assim, falei: gente, será que vai vir tudo isso mesmo? E eu lembro até hoje, assim, o cheiro daquele dia.
Eu sinto o aroma daquela noite, eu na varanda da minha avó com a porta fechada, as luzes iluminando o jardim, e o pessoal, espera que ainda não deu meia-noite, já está chegando, já está chegando. E quando deu a meia-noite, eles liberaram eu e minha irmã para a gente correr pelo jardim, para ir embaixo da tal da arvrinha que tinha no jardim do meu avô. Meu avô, ele foi jardineiro do Pacaembu, ele é jardineiro, ele gostava de cuidar do jardinzinho dele. E estava tudo iluminadinho, eu olhei, eu falei, gente, eu não estou acreditando, tem um amplificador, tem uma guitarra, tem uma correia, eu liguei tudo aquilo, fiquei louco. Expectativa. Quando a gente celebra o Natal, a nossa tradição cristã nos ensina que nesse período de dezembro, a gente cultiva o quê? A expectativa de que algo vai acontecer. A gente vai rememorar o dia daquele nascimento. Gente, isso não é pouca coisa não. Isso é muita coisa, muita coisa. Natal é expectativa do nascimento. É expectativa pela vinda do Salvador. É expectativa pela chegada do Salvador. É expectativa de que a luz vai raiar. De que vai haver luz em meio às trevas. É isso que a nossa tradição nos ensina quando a gente celebra e comemora o Natal. E de maneira muito particular, nós, hoje, diferente dos judeus dessa época que aguardavam a chegada do Messias, nós aguardamos com expectativa também a volta de Jesus. É por isso que a gente tem essa mesa nessa noite com pão, com vinho, em que a gente celebra mensalmente. Todos os meses a gente come do pão, a gente bebe do vinho, até o dia que ele venha. Expectativa. Agora tem uma questão. Será que a gente sabe discernir os sinais da vinda de Jesus? Será que a gente tem consciência e capacidade para discernir os sinais da vinda do Messias? Na época de Jesus, no primeiro século, os religiosos, como nós todos aqui, eles não souberam discernir o Messias. Eles não foram capazes de averiguar, de atestar que Jesus era o Salvador que eles aguardavam com tanta expectativa. Eles não souberam discernir, e pior que isso, parte dessa classe religiosa crucificou o Salvador. Aquele que veio, aquele que nasceu, foi crucificado pela própria religião da época. Existiram duas barreiras que impediram esses homens estudiosos da palavra de Deus, estudiosos da Bíblia, de discernirem a presença de Jesus, o maior sinal de Deus entre eles. Duas barreiras, a primeira delas foi a religiosidade. Marcos 13, 1 a 2, nesse mesmo capítulo que nós lemos, nos dá uma pista a respeito dessa barreira. Fala sobre Jesus dizendo assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. E Jesus responde para ele: você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Olha a cabeça desse discípulo, a expectativa dele, deslumbrado com a religião, deslumbrado com o tamanho do templo. Você sabe que às vezes eu recebo pastores aqui, eles falam assim para mim, né? Nossa, pastor, mas que estrutura magnífica que você tem aí. Eles falam para mim sobre a nossa igreja, sobre a IBQ. Nossa, pastor, mas que espaço fabuloso que você tem aí. Eu escuto isso como Jesus escutava esse discípulo aqui. Olha Jesus, olha essa construção magnífica. Isso é religião.
religiosidade. A religiosidade nos ensina a nos deslumbrarmos com as coisas exteriores, com as aparências, com as estruturas. No caso aqui ele estava falando do templo de Herodes, aquele templo magnífico, gigante, estonteante, de cair o queixo. E Jesus vira para ele e fala: você está vendo toda essa construção, você está vendo toda essa religião, você está vendo toda essa estrutura, você está vendo todos esses alicerces, você está vendo toda essa beleza? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Porque a religião cegava os discípulos, a religião cegava esses judeus. Eles estavam aguardando um Messias, um Salvador religioso, que viria enfatizar e enaltecer o quê? O templo, a grandeza, o quão magnífico que eram aquelas pedras. E Jesus os decepcionou muito, não atendeu à expectativa deles. Os disse justamente aquilo que o César recentemente ensinou aqui no IBQ Educação: vou destruir esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Reconstruo onde? Nele mesmo, no próprio Jesus. Não é sobre templo. Marcos 13, 22, a gente vê como isso era uma questão para esses discípulos, para esses judeus. Diz assim o evangelista, Jesus falando através de Marcos: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Sinais e maravilhas para enganar os eleitos. Percebem? Está todo mundo esperando o quê? Sinais e maravilhas. Aí Jesus vem e fala que vai destruir o templo, e fala que quem vai fazer sinais e maravilhas é falso Cristo, é falso profeta, e que vai enganar inclusive os eleitos. Jesus, ele puxa o tapete da religião e frustra a expectativa de todo mundo que estava aguardando um fariseuzão, um grande teólogo, um grande mestre, um grande rabi, que ia participar talvez e ficar ali 95% do tempo dele estudando a Torá com os grandes mestres. Negativo. Jesus não foi esse. Jesus também, ele não foi uma outra coisa que esses esperavam. Esses esperavam que o Messias, que o Salvador seria poderoso. Poderoso no sentido bélico, que viria, sabe, fazer a rapa no Império Romano, para poder manifestar sua glória, restaurar a glória do Império de Israel, e fazer com que toda aquela glória da época de Davi fosse reestabelecida. Marcos 13, 9 diz assim, olha o que ele diz: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Tem gente que espera um Senhor, um Salvador poderoso, que vai te colocar diante da mesa de reis, de governadores. Jesus vem e puxa o tapete também do poder. E fala assim, negativo, vocês vão sim lá diante de governadores e reis. Vocês vão estar lá, mas vocês vão estar lá para serem perseguidos. Perseguidos. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e açoitados. Você está se colocando no lugar daquele que está com a expectativa do Messias, na expectativa do Salvador? Aí Jesus vem e fala assim, ó, fiquem atentos, porque aquele que vai vir, eu quando voltar, eu quando me manifestar, vocês serão entregues na verdade aos tribunais, serão açoitados nas sinagogas, por minha causa serão levados à presença dos governadores e reis, como testemunho a eles. Não é pela via do poder. Não é pela via do poder. Atos 1,6 diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel?
Olha os discípulos novamente, mesmo depois de Jesus ressurreto, aguardando a manifestação de quem? De um grande governador todo-poderoso que vai manifestar o seu poder, restaurando o reino, literalmente, de Israel. Quem achou que ele seria um religioso master blaster? Negativo. Quem achou que ele seria o libertador general que ia acabar com o Império Romano? Pela via da força bruta, do exército? Negativo, se enganou. Acharam que seria um fariseuzão? Erraram. Acharam que seria um general? Erraram. Acharam que seria um grande guru espiritual? Erraram. Jesus se manifestou, nasceu, viveu, deu a sua vida. Se fez gente, morreu na cruz do Calvário, para me salvar e para te salvar. E frustrou a expectativa de todo aquele que esperava esse grande religioso ou esse grande poderoso. Leonardo Boff diz uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o Natal e ajuda a gente a entender quem de fato é o nosso Senhor Jesus. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Esse é o nosso Salvador e sem dúvida nenhuma me parece que Paulo estava certo. Porque essa mensagem que a gente prega, e se vocês repararem eu estou pregando aqui, vocês não estão assim, glória a Deus, aleluia, pastor. Não estão. Por quê? Porque é uma mensagem que, como Paulo fala, é o Cristo crucificado. Aquilo que salva a minha e a sua alma é o Cristo crucificado. Que segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 1:23, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, onde lá se viu um Deus que deixa a sua glória, se faz bebê. Um Deus que precisa, e hoje eu sei falar isso com propriedade, pelo menos de quem vê de fora, mais pertinho, um Deus que foi amamentado. 1 mês, 2 meses, 1 ano talvez, 2, amamentado, um Deus que foi amamentado. Um Deus que deixa a sua glória e se faz gente, se faz homem. Vive essa vida e morre, entrega o seu corpo para morrer na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Ele não é como nós que queremos ser Deus, Ele é o Deus que se fez menino. Aleluia! Glória a Deus por isso, gente. Esse é o nosso Senhor. Só que de fato Ele puxou o tapete de todo mundo que estava esperando o Messias, porque não veio aquele religioso, e não veio aquele todo-poderoso, veio um bebê, que mamou no peito de Maria. E esse bebê ensinou para mim, ensinou para você, o que significa ser humano. Ensinou para mim, ensinou para você o que significa ser gente. Por isso eu quero te perguntar nessa noite, quem que você está esperando? Porque o texto que nós lemos no começo dessa mensagem diz para mim e para você, vigiem, vigiem. Você não sabe quando ele vem. Pode ser ao anoitecer, pode ser de madrugada, pode ser ao meio-dia, pode ser quando o galo cantar, pode ser quando o sol nascer. Você não sabe como ele vem. E o evangelista usa a metáfora do porteiro. O porteiro não é dono do prédio. O porteiro está ali guardando aquela propriedade porque o dono foi viajar. E ele precisa guardar aquela propriedade
porque uma hora o dono vai voltar. Como que a gente precisa vigiar, meu irmão e minha irmã? Você já deve ter ouvido, né, aquele jargão evangélico nosso. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Alguém está aprontando alguma coisa, você chega assim e fala, vigia, irmão. Camaradinha chega de bermuda na igreja, você fala assim, vigia, irmão. Né? Vigia, irmão. O que é vigiar? Como que a gente deve vigiar? Se a gente está vigiando, quem que a gente está esperando que vai chegar? Eu queria sugerir, a partir desse texto e a partir desse Jesus, que supera a lógica da religião e supera a lógica do poder, eu queria dar 2 pistas e sugerir para você, nesse Natal, cultivar expectativa e se manter vigilante. Em primeiro lugar, sabe como que você tem que vigiar? Vigia fugindo da superficialidade. Vigie fugindo da superficialidade. A religião, ela é uma máquina engenhosa de muitas superficialidades, como a da bermuda que eu comentei e brinquei aqui. A religião cria a todo instante, a cada segundo, superficialidades. E faz a gente se achar de Deus porque a gente está de calça. Alguns anos atrás, as mulheres se sentiam mais santas pela opressão de muitos pastores homens. As mulheres que estão aqui, com certeza, vão chacoalhar a cabeça um pouquinho, porque elas estavam de saia. Aí elas falam, puxa vida, agora eu sou santa. Agora eu sou santa. Mais alguns anos atrás, não sei quantos, alguns falavam assim, que santo era aquele que não jogava futebol de domingo. Aquele que não ia no cinema. Aquele que não dançava, tu vens, tu vens. Superficialidade. Superficialidade é isso que a religião produz. Superficialidade. Você quer aguardar Jesus sendo supérfluo religiosamente, você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto. Porque Jesus, ele não é nada superficial. Aquele a quem a gente aguarda não é superficial, ele é profundo. Aquele a quem a gente está aguardando, gente, ele não está preocupado se você está de bermuda ou está de calça, pelo amor de Deus. Ele está preocupado com coisas muito mais profundas da nossa alma. Ele está preocupado com coisas muito mais profundas do que está acontecendo dentro da gente. Se você acha que você vai ser um bom porteiro porque você está vigiando a vestimenta, se você acha que vai ser um bom porteiro porque você está vigiando a exterioridade, se você acha que vai ser um bom porteiro porque você está vigiando a aparência, irmão, você vai tomar um susto, porque o dono da casa vai voltar. Ele vai voltar, e talvez ele vai voltar assim, ó. Tu vens, tu vens. E aí? O que você vai fazer? Você barrou todo mundo, protegeu a casa de quem estava de bermuda, protegeu a casa de quem estava de brinco, protegeu a casa das mulheradas que estava de calça. Dançou, literalmente. Religião é uma máquina de superficialidade. Jesus e o Evangelho não, é profundeza. É o âmago do nosso ser. Porteiro, porteiras, olhem para suas almas, olhem para a tua interioridade, vigiem naquilo que realmente importa, vigiem, estejam atentos na intenção do coração de vocês, aguardem com expectativa e vigilância, olhando para o fundo do quarto mais obscuro que existe dentro de você. Porque Jesus está preocupado com esse tipo de lugar. Esse tipo de lugar. Jesus não está preocupado com a superficialidade do poder também. Tem gente que mede um ao outro pela roupa que veste. Tem gente que mede um ao outro pelo tipo de panetone que compra no amigo secreto.
Tem gente que mede um ao outro se tem carro, se vem de busão. Tem gente que mede um ao outro se é preto ou se é branco. Tem gente que mede um ao outro se é chefe ou se é subalterno. Tem gente que mede um ao outro por coisas relacionadas ao poder. É mais do que o dinheiro, é o poder. Conversava hoje no almoço com meu pai, e a gente falava de uma época em que nós trabalhávamos em uma grande instituição financeira, e a gente lembrava alguns nomes, e a gente pensava assim, nossa, por que esse cara ele era tão grosseiro, tão cavalo, tão estúpido? Por que esse cara pisava nos outros desse jeito? Será que era por causa da grana? Mas ele já era rico. Não era pelo dinheiro, é o poder. O poder embriaga a gente, seduz a gente, faz a gente pisar nos outros. Faz a gente pisar nos outros, esmagar os outros. Jesus olha para o poder e entende isso como superficialidade. O poder não é nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Você quer vigiar? Não fica pagando de porteiro, de porteira toda poderosa, todo poderoso. Não é por aí. Não é por aí. Eu contei esses dias na aula do curso básico de teologia do Labitem, para os meus alunos e alunas, alguns estão aqui. Cheguei esses dias numa lanchonetezinha de um posto, que eu paro lá para tomar café direto. Durante a semana, passo lá, às vezes pego um cafezinho, como um pão de queijo. E teve um dia dessa semana, semana passada, passei lá, a atendente, ela estava furiosa, estava soltando assim fogo pelas ventas, estava muito brava. E ela falava assim, eu não aguento mais esses evangélicos. Ela dizia, eu não aguento mais esses evangélicos, é insuportável trabalhar com eles. Eles pisam na gente, ele pisa na gente. Ela devia estar falando de algum chefe, enfim. Ele pisa na gente, maltrata a gente. Eu não estou aguentando mais. Ai moço, desculpa, o que você quer? Ela falou assim, eu virei para ela e falei assim, você sabe o que eu sou? Aí ela falou para mim assim, espírita. Eu falei assim, não sou espírita não, eu sou pastor evangélico. Falei para ela, mas aí comecei a bater papo com ela e conversar. Eu falei, eu entendo um pouco o que você está falando, né? Eu acho que eu entendo um pouquinho do que você está querendo dizer. E ela estava falando, chefe, colega de trabalho, e ela falava para mim assim, pastor, mas Jesus não é amor? Por que os caras ficam usando a Bíblia, ficam lendo a Bíblia e fica maltratando a gente desse jeito? É grosseiro todo dia com a gente. É muita hipocrisia. Você sabe o que eu acho? Que se Jesus voltasse e tivesse essa mulher como porteira vigiando, ela estaria mais atenta do que o evangélico hipócrita. Ela está mais preparada para estar vigiando a hora que o dono volta, do que às vezes que um cara que é evangélico está na igreja, mas é hipócrita. É superficial. Fuja da superficialidade. Está na hora, meu irmão e minha irmã, e talvez essa seja a oportunidade nesse mês de Natal, de você refletir sobre como anda a sua fé, de como está a sua caminhada espiritual. Se você de fato está experimentando a profundeza daquilo que Jesus tem para ensinar, ou se você está caminhando na superficialidade da religião do poder. Segunda pista que eu gostaria de sugerir para você vigiar. Encontre beleza neste mundo feio. O mundo que a gente vive é um mundo cheio de sofrimento, cheio de dor, cheio de coisas que entristecem e rasgam o nosso coração de tristeza. O mundo que nós vivemos, a gente enfrenta cada coisa que nos maltrata, que nos judia. Os irmãos sabem que, com muita tristeza e com muito pesar, na semana que se passou, a gente perdeu a bebezinha Alice, que eu apresentei aqui na igreja. Eu não sei calcular o tamanho da dor que eu senti nesses dias. Eu não sei calcular.
Eu não sei calcular, eu não sei medir, não sei mencionar, não sei mensurar. É dor, dor. A religião, muitas vezes, faz a gente enfrentar esse mundo e esse sofrimento e essas dores de uma maneira muito feia, muito fria, muito dogmática, muito calculista. Às vezes, se enfrenta esse tipo de dor que a gente não consegue entender. Assim, Deus tem um propósito, fica feliz aí, sai desse funeral feliz. Tem gente que pensa assim. A religião, ela faz a gente ficar vigilante, mas a gente se torna um cubo de gelo como porteiro. Porque a gente fica congelado pelas doutrinas, a gente fica congelado por dogmas, a gente fica congelado por certezas absolutas que contaram para a gente. E na hora que vem aquele tsunami de sofrimento, a gente não consegue reagir com humanidade. Porque a religião nos ensinou a sermos frios. A religião atrapalha a gente a encontrar beleza nesse mundo feio. Bem como o poder. Bem como o poder. Poder faz a gente atropelar os outros na nossa empresa. Poder faz a gente pisar em cima daquele que é mais fraco, para a gente poder se beneficiar. Tem coisa mais feia que isso? Quem aqui não vivenciou alguma experiência em alguma empresa, em algum ambiente profissional, em que alguém puxou o tapete do outro? Quem aqui nunca vivenciou algum tipo de experiência de vida, em que um grupo de pessoas articulou para estragar e prejudicar o outro? Quem aqui nunca experimentou esse tipo de coisa na sua vida, na sua caminhada? Tem coisa mais feia que isso? Religião e poder são um empecilho para a gente encontrar beleza no mundo. O mundo é cheio de sofrimento, o mundo é cheio de dificuldade, o mundo, a experiência da vida é cheia de dor, meu irmão e minha irmã. Você sabe disso, você já viveu o suficiente para saber disso, e você sabe que, hora ou outra, alguma situação vai acontecer com você, que vai te machucar. Mas quando a gente está vigilante, quando a gente está esperando o nosso Salvador, a nossa lente muda. A gente troca a lente com que a gente interpreta o mundo, a vida, as dores e o sofrimento. Pode ter dor, pode ter sofrimento, pode ter luto, mas para aqueles que estão vigilantes em Jesus, tem consolo, tem abraço, tem chorar com. Tem dor, tem dificuldade financeira, mas para aqueles que estão vigilantes no Senhor, tem o botar a mão do bolso, tirar dinheiro e partilhar. Tem dor, tem sofrimento, tem angústia, mas quando a gente olha através de Jesus, tem amizade. Tem dor, tem sofrimento, tem angústia, mas quando a gente olha com as lentes de Jesus, a gente volta para casa, a gente encontra a nossa família, a gente encontra uma esposa, a gente encontra um marido, disponível a abrir os braços para te abraçar, para te acolher, dizer, meu amor, eu estou aqui. O que o eu estou aqui vai resolver dos problemas? Às vezes nada, mas o eu estou aqui vai trazer o quê? Vai trazer beleza para esse mundo feio. Você está vigilante, você está vigiando? Seja um porteiro, seja uma porteira que vigia, de tal maneira que consiga encontrar beleza nesse mundo feio. O mundo tem muita desgraça, tem muita coisa ruim, mas aqueles que estão vigiando em Jesus, estão aguardando o dono da casa voltar. E aqueles que aguardam o dono da casa voltar, conseguem encontrar beleza na vida. Eu tenho visto isso, todas as manhãs no sorrisinho da Anne. A vida de pastor às vezes tem os seus percalços. Tem funerais que você esperava nunca fazer na sua vida. Mas você volta para sua casa, chega de manhã e você encontra um sorrisinho de uma bebê. Você encontra um colo
amigo de uma esposa, você encontra uma amizade querida, você encontra lealdade, você encontra consolo, você encontra conforto. Quem está vigilante está com os olhos atentos para detectar a beleza na vida. Gente, Ele vem, o nosso Salvador vem. Tem expectativa pelo Salvador. Aguarde o nosso Senhor, aguarde Ele retornar. Lembre-se que o dono da casa vai voltar. A casa não é minha, a casa não é sua, a casa é dele. E nós temos que nos portar como o dono da casa gosta. E saibam, esse dono da casa, meu irmão e minha irmã, ele não será um fariseu religioso querendo buzinar na sua orelha. Ele não será um general todo-poderoso querendo pegar o exército e destruir todo mundo. Ele não será isso. Eu espero nesse Natal poder refletir sobre a minha vida, sobre a minha caminhada e mergulhar águas mais profundas no Evangelho de Jesus. Eu espero ser um vigilante atento para esse meu Senhor que vem. E vem sem demora, numa hora em que eu não vou esperar, mas eu quero estar atento. Eu quero estar vivendo a profundidade daquilo que Ele propõe para mim. Eu quero estar vivendo além da superficialidade do poder, além da superficialidade da religião, enxergando beleza na vida, mesmo na hora de consolar, mesmo na hora de abraçar, mesmo na hora de chorar com. Ele vem. Você está escutando os sinais dele? Você tem vigiado? Quem você está aguardando, meu irmão e minha irmã? Quem você está esperando? Se Jesus voltasse hoje e chegasse aqui, você o reconheceria? Você o reconheceria? A minha oração é para que a gente possa meditar sobre isso. Queria te convidar a baixar sua cabeça, a orar, colocar tua vida diante do Senhor. E perguntar para si mesmo: que tipo de vigia você tem sido? Que tipo de vigia você tem sido? Será que os nossos olhos iriam nos trair? Será que os nossos olhos iriam nos enganar? Será que a gente estaria como aqueles discípulos: Senhor, quando restaurarás o reino de Israel? Será que nós temos estado vigilantes, com os olhos atentos, preparados, antenados, cheios e nutridos de expectativa? Preparados na profundidade do Evangelho, preparados para detectar a beleza dessa vida cruel, preparados e antenados, guardando a casa que não é nossa. Senhor, estamos diante de Ti nessa noite, Pai, sabendo que o Senhor vem, que o Senhor há de chegar, há de se manifestar mais uma vez. Eu quero pedir pelas nossas almas, Pai amado, nesse mês de Natal. Queremos colocar as nossas vidas diante de Ti e fazer como o Senhor nos instrui, estarmos vigilantes. Vigilantes. Livra-nos, Pai amado, daquilo que impede a gente de Te enxergar. Como diz lá em Apocalipse, seu servo João, nos dá um colírio do Senhor, colírio do Espírito, para que a gente consiga ver, para que a gente consiga encontrar, Pai amado,
algo além da aparência, da superficialidade, para que a gente consiga encontrar, Senhor, beleza nesses dias, a bondade onde há ódio, o perdão onde há ressentimento, para que a gente consiga encontrar, Pai amado, o consolo onde há o luto, para que a gente consiga encontrar, Senhor, a bondade que vem do Senhor, o amor que vem do Senhor, a graça e a misericórdia que emanam do Senhor, no lugar de toda a frieza que nos faz, muitas vezes, seres congelados, indiferentes à dor e ao próximo. Que nós sejamos bons vigilantes, que nós estejamos atentos, nos dá olhos para ver. É o que eu peço por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém.